nome é Luana, eu sou fisioterapeuta intensivista, eu trabalho na UTI do Hospital Cajuru e eu também sou pesquisadora. Eu sou lá do interior do Paraná, eu me formei na cidade de União da Vitória e logo depois que eu me formei eu queria expandir meus horizontes, então eu vim para Curitiba buscando uma residência. A faculdade de fisioterapia, ela veio porque eu sempre quis cuidar do outro. Terminando meu mestrado, eu voltei a atuar em UTI. E na época que a gente está vivendo agora, de Covid-19, isso casou muito com o meu projeto de doutorado, que vai ser desenvolvido em tecnologia em saúde. E eu vou avaliar agora a funcionalidade desses pacientes após a alta da UTI, né? Esses pacientes que foram diagnosticados com Covid-19. Não era comum nem um pouquinho. Eu acho que eu destoei um pouco pro lado bom porque eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que é aí que nasce um pesquisador, da curiosidade. E também o anseio de contribuição, né? Será que eu sou mais uma profissional? Quem vou ser eu na sociedade? Então eu quero contribuir. Os meus pais têm um ensino fundamental, mas eu tive o total apoio da minha família, né? Relacionado com o estudo, eles sempre me apoiaram. O meu tio e a minha madrinha se aventuraram aí nessa área da saúde, né? Eles começaram a fazer medicina há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança. Eles que fizeram crescer essa minha vontade de trabalhar com alguma coisa dentro da área da saúde para ajudar as pessoas. Quando eu entrei na pesquisa, eu não achava que era tão difícil, né? E eu fui conhecendo e eu sou muito grata por ter entrado numa universidade pública e entender como é a pesquisa por esse lado, com a falta de recursos e mesmo assim todo mundo unido, todo mundo empresta de um laboratório, faz parceria com o outro para poder conduzir a sua pesquisa. Eu tenho total certeza de que nós temos pesquisadores brilhantes aqui dentro, né, com a chance de desempenhar pesquisas incríveis e de um impacto para a humanidade tremendo. O amor que a gente tem por aquilo e a vontade que a gente tem de ver, de enxergar e de contribuir com aquilo que você está fazendo, né? Você pensar que em meio a todas as dificuldades, a gente vê várias notícias no jornal de pesquisadores brasileiros e eu fico muito contente quando isso acontece, porque é de você enxergar aquela pessoa que tá lá fechada dentro do laboratório, de manhã até a noite, trabalhando com a escassez de recursos, mas com a devoção. Eu acho que ser cientista, para ser cientista, a gente tem que ter muita devoção. Para ser pesquisador, ter muita devoção e muito amor àquilo que a gente faz. Trazendo para minha realidade de UTI, a gente sempre fala que a prática ela tem que ser baseada em evidência científica. Saber procurar e você procurar da maneira correta, e você ler, você se informar, você estudar, isso só traz benefício para aquela pessoa que você está tratando, porque por muito tempo a gente fez tudo no achismo. Quando a gente fala de uma vida, a gente não pode tratar uma vida como achismo. Tem que pesquisar, a gente tem que se inteirar, a gente tem que ler. Outra coisa que me motiva muito o ensinar, como eu falei, a academia, ela me fascina demais. Eu amo ensinar e eu amo ser professora, né? Que vem junto com ser pesquisadora. Quando eu tô ali, eu tô ensinando para um aluno, eu tô instigando a pesquisa, a ciência, o conhecimento nele, é algo que me motiva e que me faz ver que eu tô no caminho certo e que sim, para ele cuidar de outra vida, como a gente tá falando, né, em relação à minha profissão, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente tá fazendo e a gente tem que estudar e pesquisar para fazer com excelência, eu diria assim, né, para ter excelência no cuidado. A fisioterapia basicamente é o cuidar através do movimento, para restaurar aquela condição de saúde do corpo humano. A gente tem a fisioterapia hospitalar, né, que é a área onde eu atuo, que vai estar dentro dos hospitais, dentro das unidades de terapia intensiva, com aqueles doentes mais graves, que estão muito tempo ali deitados na cama, então precisa de alguém para ir lá e levantar ele, para fazer ele ficar de pé de novo, ele andar de novo. Agora, com essa pandemia do Covid, a gente está vendo um outro lado da fisioterapia da UTI, que já é feito há muito tempo, mas que está ganhando espaço e sendo conhecido pelas pessoas, que é a fisioterapia respiratória, né? Então, quem ajuda o paciente a respirar dentro da UTI é o fisioterapeuta,
né? Ele tá ali observando como que tá a respiração, ele tá manejando uma máquina que a gente chama de ventilador mecânico, que muitos pacientes da Covid-19 precisam para continuar vivos. Então, é o fisioterapeuta que tá ali junto com o médico, fazendo essa assistência respiratória, que é algo que não era muito conhecido. A pessoa, quando ela interna pra gente com o diagnóstico de Covid-19, ela vem junto com uma caixinha de surpresas, né? Porque como a gente tem lido de pesquisa de outros países e visto na nossa prática, é que é um paciente que, na maioria das vezes, chega estável e ele evolui para um quadro de insuficiência respiratória, que é uma falta de ar severa, onde ele não consegue respirar. E aí ele precisa passar por um procedimento que é a intubação, né? Então é um tubo que vai ser alocado lá na traqueia dele para ele poder respirar, e para o músculo, né, os músculos envolvidos na respiração, para que eles possam descansar. Ele fica por muito tempo deitado, né? Ele fica por muito tempo restrito ao leito, que é o que a gente fala, porque ele precisa curar essa doença de base. E isso faz com que ele fique muito fraco. Quando ele passa dessa parte grave da doença, que ele pode, né, através da conversa com a equipe multi, ele pode ser liberado, a gente começa um trabalho mais ativo da fisioterapia motora, né? Até então é a respiratória, que vem trabalhando com ele, manejando o ventilador, enfim, ajudando ele a respirar bem dentro da UTI. E depois que a gente é liberado, a gente começa a sentar esse paciente, colocar esse paciente em pé, fazer ele voltar a andar. Isso leva um tempo, né? Principalmente para os pacientes mais graves. Aí vem também a proposta do meu doutorado. Como eles ficam graves e ficam por muito tempo acamados, com muitos medicamentos, eles têm um impacto na funcionalidade, que a funcionalidade nada mais é do que você fazer as suas atividades de vida, você tomar banho, você fazer uma caminhada, subir uma escada, você fazer um passeio, você voltar ao seu trabalho. Então, quando a gente consegue, né, que ele passa desse estado crítico da doença e a gente consegue manejar ele nesse sentido de fazer ele fazer uma bicicleta, um exercício com halter, que é um pezinho, leva um tempo, mas é muito gratificante, porque você vê um paciente que ficou um tempo grande, né, no leito, qualquer paciente que passou por uma doença, um estado grave, e a gente consegue levar ele passear fora da UTI, ou a gente consegue fazer ele andar no corredor e ver que ele tá andando de novo, e ele perceber que ele está fazendo coisas que ele até então eram normais, porque pra gente é normal levantar da cadeira e ficar em pé, e para esses pacientes já não é mais normal, é um ganho. A gente, como um profissional da saúde, fica muito feliz e satisfeito, e eu, graças a Deus, ainda não perdi essa alegria, essa comemoração junto com o paciente, quando eu vejo ele ficar em pé, quando eu vejo ele andar de novo. Então, quando ele tem alta da UTI, muitas vezes eles voltam para dizer tchau pra gente, ou para mostrar como eles estão diferentes, como eles estão melhores. Eu acho que isso é o que move a gente. A gente ainda tem muito pouco recurso, tanto dentro, né, lá na bancada de pesquisa, quanto mesmo dentro dos hospitais. Eu trabalho num hospital público. Uma das coisas que é muito fantástica é ver acontecer. Apesar de todas as dificuldades, a gente faz com que as coisas aconteçam. Eu acho que o que poderia ser melhor era o incentivo que vem a partir dos governantes, olhar para a ciência, olhar para a área da saúde com mais carinho. Eu acredito e eu espero que essa fase que a gente está passando do Covid-19, que ela sirva para a gente olhar tanto para a pesquisa quanto para todos os profissionais de saúde de uma maneira diferente, né? De um reconhecimento diferente. Porque o que a gente está fazendo hoje nada mais é do que a gente vem fazendo há anos. E agora que as pessoas estão conseguindo enxergar, talvez, né, nessa situação, como eu falei da fisioterapia respiratória, que é algo que a gente faz desde sempre. Isso desde sempre trabalhando com excelência, não é porque a Covid-19 agora que alguma coisa mudou, não. Mudou justamente o estudo, porque é uma doença nova, então aí eu, né, falo para vocês da pesquisa,
Como é importante? Porque pra gente sair dessa, é só com a pesquisa. É só com alguém que vai lá estudar, vai lá entender, vai lá testar um medicamento, vai lá produzir uma vacina que a gente vai sair disso. O pesquisador, ele é fundamental e não é só na Covid-19, é em todas as doenças, né? A gente precisa do pesquisador e a gente precisa valorizar o pesquisador. Tudo parte da ciência. Tudo parte da ciência. Desde para eu alfabetizar uma criancinha, eu preciso da ciência para eu formar um profissional. E como eu falei agora, as doenças, o desenvolvimento de tecnologias para dentro da UTI, um ventilador mecânico melhor, uma vacina para curar a Covid-19, eu preciso da ciência. Tudo é ciência. E eu gostaria que, através desse vídeo e dos demais que virão, que as pessoas que não têm essa visão, por falta de conhecimento, por qualquer coisa, consigam enxergar que tudo é ciência. Queria que as pessoas com essa série que vocês vão fazer entendessem que a ciência, ela tá em tudo, né? Ela tá em tudo. Eu tive uma conversa com meu irmão, ele me questionou justamente isso, mas por quê? Por que não desenvolve? Qual é a dificuldade, né? Como que as pessoas não encontram? E eu dei o exemplo para ele, do HIV, né, que tá aí desde a década de 80 e não se tem ainda uma medicação que cure, né? Eu tenho um coquetel que ameniza, enfim, que controla a doença em algum aspecto, mas eu preciso de tempo, né? Eu preciso de recurso, eu volto a falar, eu preciso de recurso para testar. Eu preciso do tempo do pesquisador ver como que tal medicamento se desenvolve numa célula e depois num teste com animal e depois numa pequena população de pessoas e considerar todos os riscos que isso pode trazer para depois isso ser aprovado para ser aplicado numa população grande. Então isso leva tempo, né? Eu tenho as etapas, porque a pesquisa precisa ser segura. As seguranças, as etapas do estudo, elas são importantes justamente para não colocar a população em risco, né? Para quando eu disponibilizar um medicamento, uma vacina no mercado, que isso não gere nenhum efeito. Então, a pesquisa, ela tem o seu tempo, sim. Eu tenho certeza que tem gente dobrando noites, né, dentro do laboratório para entender e para aplicar e para ver as reações, enfim, para ir levar isso para a sociedade. Então, de manhã, eu fico lá na UTI do Hospital Cajuru, né? Então, eu passo 6 horas lá atendendo os pacientinhos com todos aqueles equipamentos. Sofrido pro profissional, né? Você passar o dia inteiro com aquela máscara, apertando o rosto, porque a gente, né, preciso proteger as pessoas de quando eu saio do hospital, da minha família, enfim, da minha casa, que vão ter contato comigo após eu ter atendido um paciente com Covid-19, né? Por isso, tantos profissionais, eu acabei de ver uma reportagem de profissionais que estão saindo de casa justamente para preservar a sua família, porque precisa de alguém que cuide desse paciente, né? Se todo mundo tiver medo, quem vai cuidar dele, né? Quem vai dar o banho que a enfermagem que dá? Quem vai administrar a medicação, né? Quem é o médico que vai estar lá à beira-leito, avaliando o paciente, vendo o que precisa, né? Quem vai ser o fisioterapeuta que vai conduzir a ventilação mecânica? Essa é a rotina de todas as manhãs, né? A gente sai com um pouco de medo, mas a gente também sai com a nossa missão, né? A gente sai da cama com a missão de cuidar daquele paciente que tá lá precisando muito da gente. Por isso eu gosto tanto da parte, né, acadêmica, de estar em contato e poder contar um pouco para as pessoas e tentar plantar uma sementinha, porque assim como foi plantada em mim e floresceu, eu gostaria de plantar em outras pessoas e ver frutos também.